Olá pessoas, eu sou a Milena Posidoni e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que são transtornos psiquiátricos, psicológicos, mentais, tem várias nomenclaturas. Primeiro é importante a gente entender o que define um transtorno psicológico. São duas características compreendidas dentro do universo da psiquiatria que fazem com que um determinado modo de se comportar, uma determinada forma de lidar com o mundo seja entendido como um transtorno. A primeira característica é a alteração do design selecionado considerado como saúde, de modo geral. Então, nós temos uma média, né? Existe dentro da psiquiatria uma média de formas de lida com o mundo que são caracterizados um design normal, que seria como se fosse uma adaptação do nosso modo de existir diante do nosso contexto e tudo mais. E a segunda característica é a compreensão de que aquele modo de se relacionar com as coisas, aquele modo que pode ser um modo transtornado, seja vivido de forma cultural, social, como um prejuízo, ou seja, a pessoa não consegue se adaptar, ela não consegue se relacionar com o mundo e ela tem prejuízos para a vida particular dela. Então, a definição de transtorno no ambiente psiquiátrico parte sempre dessas duas características. Do ponto de vista analítico, a gente pode compreender transtorno como tudo aquilo que tira a liberdade do sujeito. Tanto a liberdade de querer, de fazer, de realizar, é algo que imperativamente comanda aquela pessoa, fazendo com que ela faça algo ou que ela deixe de fazer algo. Por isso que, olhando de uma forma mais analítica e mais profunda, é possível ter essa compreensão de que um transtorno é tudo aquilo que tira a nossa liberdade, né? Que a gente não consegue, eu quero sair, eu quero ir no parque, só que eu fico ansiosa, eu tenho medo, eu travo. Você perdeu sua liberdade, porque você não pode fazer uma escolha, né, de ir ao parque, porque toda aquela gama de sintomas e de modo de se relacionar com aquilo te paralisa, te impede. Por que é importante falarmos sobre isso? Porque existe uma lida a respeito dos transtornos psiquiátricos muito carregada, às vezes, de preconceito, de dificuldade de compreensão, de não aceitação. Então a ideia desse vídeo é a gente compreender como é que funciona. Eu já ouvi muitas pessoas, né, e eu mesma já enfrentei frustrações desse tipo, eu estando no lugar de psicóloga, de que assim, nossa, é muito difícil diagnosticar uma pessoa com transtorno, né, por vários fatores. Primeiro que a gente não tem uma forma, como a medicina tem, de medir, de mensurar. Faz um exame aqui para ver se essa pessoa tem ansiedade. A gente não tem uma forma biométrica de medir isso, de delimitar isso, né? Se acontece, se não acontece, como que acontece. Então, as avaliações, elas são sempre feitas de modo clínico. Então, os diagnósticos, eles são feitos a partir de avaliações clínicas, né? Como que é essa avaliação clínica? O paciente chega no consultório, geralmente do psiquiatra, porque é o psiquiatra, o profissional quem diagnostica. Mais pra frente a gente pode falar sobre isso em algum vídeo. Então, o paciente vai chegar e ele vai fazer um relato, né, do que está acontecendo com ele, do que ele está sentindo e tudo mais. E é a partir deste relato que o psiquiatra precisa ir montando a análise, né, montando a possibilidade diagnóstica, mas ele já precisa fazer intervenções. Então, uma pessoa chega no consultório do psiquiatra relatando alguns sintomas e muitos transtornos. Duas coisas são importantes para a gente entender aqui. Primeiro, que muitos transtornos têm sintomas parecidos. Então, a gente precisa de uma análise, uma reavaliação constante para poder chegar num diagnóstico fidedigno. Outra coisa muito importante para a gente compreender é que, assim,
Quando o paciente chega para o psiquiatra, ele vai olhar para aqueles sintomas, ele vai até pensar numa hipótese diagnóstica, mas ele primeiro vai tratar os sintomas. Então ele vai dar uma medicação ali para a pessoa, um estabilizador de humor, ou um remédio para ansiedade, um antidepressivo. Ele vai primeiro trabalhar nesses sintomas para depois ele ir medindo, avaliando como que a pessoa reagiu com aquela medicação, fazendo os comparativos para ele poder, enfim, chegar no diagnóstico. Aqui eu tô explicando para vocês uma perspectiva que nem é uma perspectiva da psicologia, mas que como psicóloga eu tento trazer essa informação para os meus clientes, por exemplo, porque eles ficam muito frustrados. Eu fui no psiquiatra, eu falei isso, isso e isso, e ele nem me deu um diagnóstico, mandou tomar esse remédio, mas eu quero saber o que eu tenho. Não é tão simples assim. É importante a gente saber disso. Outra coisa importante de ser compreendida é que nem todo transtorno psicológico ou psiquiátrico, ele é um transtorno puro, clássico, isolado. Por quê? Porque eventualmente transtornos psicológicos, eles podem... Você pode ter ali um transtorno raiz, vamos pensar no exemplo, você pode ter um transtorno de ansiedade. Você está lidando com aquilo, você está vivendo com aquilo, às vezes você nem dá tanta vazão para isso, você nem tem tanta clareza disso. E aí você começa a ter sintomas de depressão. Porque é muito comum, você convive ali com um transtorno de ansiedade que dificulta você de fazer as coisas, você está sempre antecipando as coisas, você está sempre muito preocupado, você está sempre com medo de muitas coisas. E aí isso faz com que você possa eventualmente começar a ter um comportamento de se isolar, de não sair com as pessoas, de não se relacionar, de querer ficar num ambiente protegido, que pode ser ali dentro do teu quarto. E aí você pode começar a apresentar sintomas de depressão. E como a população, de modo geral, obviamente, não compreende isso e nem tem que compreender, médico, psicólogo que tem que avaliar isso, às vezes a pessoa vai numa primeira consulta e ela nem traz esses sintomas anteriores da ansiedade. Ela vai falar que ela está muito desanimada, muito triste, que ela não consegue sair de casa, que ela não consegue se relacionar com as pessoas e tal. Como é comum que transtornos psicológicos tenham uma comorbidade, a gente chama de comorbidade, às vezes o psiquiatra vai ter dificuldade de encontrar qual que é o transtorno raiz. Então, às vezes, ele vai tratar primeiro aquele que está aparecendo mais, e estabilizando isso, ele vai enxergar qual que é o sintoma que comanda aqueles outros sintomas. É importante a gente saber dessas coisas, porque a compreensão de como funciona esse universo de diagnóstico, de análise, de avaliação, é uma ferramenta para a gente ter um pouco de paciência. É importante você ter paciência para fazer o seu tratamento, para chegar num diagnóstico, para chegar num tratamento efetivo. Não adianta você querer chegar numa primeira consulta com um psiquiatra e achar que já vai resolver, que daí você vai tomar aquele remédio e você vai ser plenamente feliz e que vai dar tudo certo. Não, é importante ter um pouco de paciência, né? Se comprometer com o tratamento. Se você foi ao psiquiatra, fez um relato honesto, isso é importante também, fazer um relato honesto para o seu psiquiatra. Ele vai começar a trabalhar ali as sintomatologias, depois, e aí você fazendo os retornos. Retorno em psiquiatra é muito importante. Você não tem que ir no retorno no psiquiatra para pegar mais receita, para comprar mais remédio. Você tem que ir para que ele vá avaliando como que seus sintomas estão se equilibrando, quais são as possibilidades diagnósticas, para ele chegar num tratamento que seja mais efetivo para você e que possa chegar a uma conclusão ou uma estabilização. Então tudo isso é importante da gente saber para que a gente entenda e saiba lidar com essa frustração. Putz, tô indo no psiquiatra, tô tomando remédio, tô fazendo terapia, mas eu ainda não tenho um diagnóstico. Talvez o importante seja o cuidado, seja você se dispor, você se comprometer com o seu tratamento, você se comprometer com a sua saúde. Por conta dessa frustração, às vezes os pacientes evadem o tratamento, né? Eles abandonam o tratamento, param de tomar a medicação de uma hora para outra, e tudo isso traz muitos prejuízos para o seu tratamento, para a sua melhora, para a sua estabilização. Então, uma vez que você
de alguma forma entendeu que você está tendo sintomas, que aquilo está te trazendo prejuízos para a vida, que você não está conseguindo, você perdeu o controle da situação, você não está conseguindo tocar a tua vida de maneira eficiente, e você começa então a buscar ajuda, a buscar um tratamento psiquiátrico, a buscar um acompanhamento psicológico, você precisa trabalhar na aceitação, na compreensão, na paciência, para que você chegue a um tratamento que seja efetivo, para que você atinja uma possibilidade, atinja de novo, né, uma possibilidade existencial, que você possa dar conta da sua vida. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito frustrante, muitas pessoas se queixam de erro diagnóstico de psiquiatra, mas veja bem, o psiquiatra ele lida com uma fotografia, né? A pessoa chega ali e fala, tô sentindo isso, isso e isso. E aí o psiquiatra, é difícil ele chegar a uma conclusão, ainda mais se você não se comprometer com o seu tratamento. Então se o psiquiatra diz, quero te ver daqui 15 dias de novo, você vá dali 15 dias. Se ele falar, quero te ver uma vez por mês, você vá uma vez por mês. Faz o que o psiquiatra te orienta. E claro, sempre muito importante, nenhum tratamento só psiquiátrico vai ser suficientemente efetivo para você por várias razões. A gente vai falar um pouco disso nos próximos vídeos que a gente fala a respeito de alguns transtornos. Você precisa se responsabilizar pelo seu tratamento, fazer a psicoterapia, fazer o acompanhamento com o psiquiatra, você precisa assumir o controle dessa situação, né? Você precisa compreender que assim, eu tô com uma treta aqui na minha mão e eu vou ter que resolver e buscar todos os meios possíveis que estão dentro do teu alcance para você conseguir conquistar uma qualidade de vida, independente se você tem ou não um transtorno psicológico, né? Você precisa pensar que é possível você ter uma qualidade de vida. A terapia vai te ajudar muito a lidar com isso, né? Acolher esse momento que é um momento delicado, mas que ele é necessário para que você atinja uma qualidade de vida e um bem-estar emocional possível e desejável, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a